1 João 4, 16 a 21. Diz assim, a santa palavra de Deus: E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Biana já orou por mim. Queridos, o medo é uma das maiores e melhores armas de Satanás para nos paralisar, para nos aterrorizar e para nos desanimar. Medo. Muitos têm medo do desemprego estando empregado. Tem medo do divórcio estando bem casado. Muitos têm medo da doença mesmo estando com saúde boa. E pessoas apavoradas, principalmente nessa época de pandemia. Um amigo meu indo fazer um reparo de Velux na casa de um cliente, ele foi recebido a uma distância bem significativa e ele pensou que estava vendo o ET, que a pessoa estava com 3 máscaras, uma viseira, com o corpo coberto de plásticos, luva na mão, e rejeitou. Não, eu prefiro ficar sem Velox, sem internet, do que receber você aqui em casa. Você é uma bactéria ambulante, só faltou falar isso. Não, medo, pavor, desespero. Muitos têm medo também da morte, estando cheios de vida. Medo, medo, medo. E a palavra usada para medo, queridos, no grego, é uma palavra chamada fobia, ou melhor, phobos, de onde vem a nossa palavra famosa fobia, muito comum em nossos dias. Isso porque nos livros de psicologia, eles relacionam fobias de todo o tipo, todos os tipos imagináveis e inimagináveis são relacionados dentro da área da psicologia. Por exemplo, a acrofobia, medo de altura. Tem gente que tem pavor, desespero. Desse medo eu não sofro, pois vivo nas alturas de uma escada. Ou melhor, vivia, porque hoje eu fui mandado embora. Mas o meu dia a dia era esse, era em cima da escada. E tem gente que tem pavor de altura. E existe também a chamada claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que cerca de 19,2 milhões de americanos têm algum tipo de fobia ou medo extremo. Fobia é um medo extremo. Essa semana eu fui à psicóloga do Detran para fazer a renovação da CNH. E uma das primeiras coisas que ela me perguntou foi: você tem alguma fobia? E eu estava fresquinho no assunto que eu estava preparando do assunto de hoje. E eu fui bem claro para ela. Eu disse que não tinha medo, não tinha medo de nada, no sentido de uma fobia, mas tinha um certo receio em relação ao futuro, um certo receio em relação à velhice, né? Um medo comum de qualquer um, não desespero, não um medo doentio.
Porque o medo em si, quando ele é dosado, ele é até saudável. Né? A pessoa, se não fosse o medo, ela se jogaria de um precipício. Né? O medo é que poupa ela. Isso é um instinto de preservação do ser humano. Então, numa rápida pesquisa que eu fiz, eu fiquei também alarmado com a quantidade de fobias, queridos, que existem. As mais loucas. E nessa pesquisa eu descobri que as pessoas têm medo de tudo, ou de quase tudo. E vou citar apenas algumas. Muitos têm medo do escuro, outros têm medo de barulho, de lugares abertos ou fechados. Muita gente se apavora com relâmpagos e trovões. Milhares têm medo da dor, medo de injeção, medo de dentista. Não é aquele medo comum, aquele medinho da anestesia, mas é geralmente provocado por traumas, literalmente traumas. Alguns têm pavor só em pensar em subir numa escada rolante ou passar por uma passarela. Não vou nem olhar para a Bill. Ainda vou convencê-la a subir, a andar numa escada rolante. Em nome de Jesus. E o que falar, queridos, daqueles que têm medo de estar na multidão? Tem gente que tem medo de estar em lugares públicos. Tem gente que tem medo de entrar em um shopping e até no supermercado. E essa é a conhecida fobia social, que atinge 12% da população. Certo pesquisador disse até que esse é o único medo que o ser humano teme mais do que a própria morte. Ou seja, tem gente que tem medo de gente. Medo de estar no meio de gente. Medo também de ir a uma festa. Medo de falar em público. E até medo de conversar com outras pessoas. Outros têm medo até de animais. Tem gente que tem pavor de gato. Outro de cachorro, aranha, barata, cobra. Porém, nas listas aí de fobia, eu não encontrei ninguém que tivesse medo de pecar. Ninguém tinha medo de pecar. Ninguém que tivesse medo de adulterar. Ninguém que tivesse medo de mentir. Não encontrei ninguém que tivesse medo de pornografia, de invejar, de fofocar. Não existe, por exemplo, a adulterofobia, ou a fofocofobia, ou a invejofobia. Por outro lado, a homofobia, ela é bem conhecida em nossos dias. No entanto, homofobia atualmente não é um medo exagerado de cometer pecados homossexuais. Não, mas o crime em fazer discursos de ódio, incitar a hostilidade ou a violência contra a comunidade LGBT. E realmente isso é crime. Um cristão nascido de novo, ele nunca vai praticar ou cometer um discurso de ódio. Ele nunca vai incitar a hostilidade contra nenhum ser humano. Ele nunca vai usar de violência contra ninguém por causa das suas práticas sexuais, os seus desejos, suas opções. Agora, graças a Deus que não é crime dizer que a prática homossexual é um pecado. Isso não é crime, é pecado. Assim como o adultério é pecado. E assim como a fornicação também é pecado. Isso porque, queridos, sexo fora do casamento é pecado. Ausência de sexo no casamento é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Então, continuando aí a lista de fobias, eu não encontrei ninguém que tivesse medo de negar Cristo, ou que tivesse medo de entristecer ao Espírito Santo. Ninguém que tivesse medo de entristecer ou desagradar a Deus. Porém, existe um medo, um tipo de medo que tem apavorado a muitos. Medo do inferno. Muitos têm pavor só em pensar no inferno, no juízo final, na condenação eterna. Pessoas que ficam apavoradas. Jesus falou bastante sobre o tema do inferno e do juízo eterno. Por exemplo, lá em Mateus 11, 21 a 24, olha o que o Senhor Jesus disse. Palavras fortes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos
os prodígios que em vós se fizeram. Há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Queridos, o dia do juízo, conforme o Senhor Jesus nos ensinou aqui, é aquela ocasião futura que vai marcar o final do tempo presente, em que Deus vai julgar o ímpio por seus pecados impenitentes, por sua falta de arrependimento. Grande e terrível será aquele dia. Por natureza, nós, seres humanos, temos um certo medo desse dia. E temos que ter, mas um medo não apavorante, não uma fobia. Isso porque Deus é justo. Por isso nós temos certo receio. Deus é justo, Deus é santo, ao passo que nós somos injustos e somos culpados. Deus é perfeito e nós já nascemos com defeito de fabricação, por assim dizer, não por causa de Deus, mas por causa da nossa natureza pecaminosa. Sendo assim, morte e inferno são as coisas que geralmente vêm à nossa mente quando pensamos em Deus. Geralmente esses pensamentos vêm à nossa mente. Sendo assim, vamos ler mais uma vez 1 João 4,18, porque talvez você esteja se perguntando, por que essa volta toda para... O que tem a ver com o texto que nós lemos? Olha no versículo 18, o que diz o apóstolo João: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, só nesse versículo aqui, o medo, e no grego aqui, todas elas é fobia, é mencionado 4 vezes. Medo, 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 medo. E se você ler um versículo anterior, você vai descobrir que o medo aqui do juízo, medo do inferno, medo da condenação eterna, é o que está no contexto, é disso que está falando. Versículo 17, parte A, o apóstolo João diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, no dia da condenação, do julgamento final, tenhamos confiança. Radefobia é o nome oficial para aqueles que têm medo, um medo mórbido do inferno ou do juízo eterno. Irmãos, existem pessoas em nossas igrejas, sim, que ficam apavoradas só em pensar no inferno ou no julgamento final. Só em pensar no grande trono branco. Apavoradas. Porém, é claro que nem todos têm esse tipo de medo. Isso não é generalizado. Nem todos têm medo do inferno. Na verdade, muitos nem creem que o inferno existe. Isso é fato. Isso é fato. Muitos chegam a zombar e ridicularizar daqueles que creem no inferno de fogo, daqueles que creem no inferno real, daqueles que creem no inferno eterno. Zombam. Porém, queridos, quem zomba do inferno, zomba de Jesus. Quem ridiculariza o inferno, ridiculariza a pessoa de Jesus, pois ele falou mais do inferno do que do céu. Agora, como vencer o medo do inferno? Como vencer o medo do juízo final? O texto que lemos no início nos dá pelo menos 3 respostas e eu quero compartilhar com os amados. Primeiro, vencemos o medo do juízo, permanecendo no amor e no temor a Deus. Esse é o primeiro ponto e é fundamental. Versículo 16 e 17 na NVT diz assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus,
nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. João faz duas afirmações contundentes aqui no início. Primeiro, ele sabia o quanto Deus o amava. E segundo, ele confiava no amor de Deus. E eu te pergunto nessa noite, você sabe o quanto Deus te ama? Você confia realmente no amor de Deus? Você tem ideia do quanto Deus lhe amou ou me amou? Irmãos, Deus nos amou, como diz a palavra, ao ponto de enviar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O versículo 14 aí mesmo desse capítulo diz que o Pai enviou seu filho para ser salvador do mundo, ou seja, nosso salvador pessoal. E mais, ele nos amou também ao ponto de enviar o Espírito Santo para habitar em nós, como diz no versículo 13, aí mesmo desse capítulo. Então, Deus é amor, diz a palavra, e quem está ou quem permanece no amor, permanece em Deus. Versículo 17, e à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, ou seja, quanto mais perto de Deus estivermos, mais perfeito se torna o nosso amor por Deus e pelos outros. Isso é simples. Agora, o que significa permanecer em Deus? Queridos, permanecer em Deus é permanecer em Cristo. Permanecer em Deus é o mesmo que permanecer na palavra de Cristo. Quando guardamos a palavra de Cristo em nosso coração, o amor de Deus, ele vai se aperfeiçoando em nós diariamente. 1 João 2, 4 e 5, já meditamos no passado sobre esses versículos, diz assim: aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, quanto mais nos aplicamos à leitura da palavra, mais próximos estamos de Deus. Quanto mais nos aplicamos à oração, mais firmados nós estamos em Cristo. Quanto mais próximos estamos de Deus, menos medo nós temos do inferno. Isso é fato. Agora, não tem como negar que quanto mais longe estivermos de Deus, mais apavorados ficaremos em relação ao juízo final. Quanto mais frios, quanto mais apáticos, indiferentes, crente meio a boca, como diz Biana de vez em quando, quanto mais bem a boca você for, mais medo você terá do juízo final. Quanto mais afundada uma pessoa estiver no pecado, mais medo ela terá do inferno. Queridos, uma das maiores angústias de um desviado, de uma pessoa que conheceu realmente a Cristo, é saber que não está preparada para morrer. Essa é uma angústia. E eu convivi com desviados, e eu via isso diariamente. Pessoas que saíam e iam para a balada, mas iam com medo. Mas eu não posso morrer, porque se eu morrer, eu sei que me espera. E a grande verdade é que existem muitos desviados congregando. Pessoas que não estão literalmente no mundo, mas perdidos na casa do Pai. Estão na igreja, mas não oram. Não jejuam. Não leem a Bíblia. Não ofertam. Não estão nem aí para nada. Está nem aí, está nem aí. Está morto espiritualmente, mas congregando. Está longe de Deus, mas não deixa de se reunir com o povo de Deus. Não falta um culto, mas tem um medo mórbido de morrer e ir para o inferno. Então, queridos, quem vive atormentado com medo da morte, com medo da condenação eterna, demonstra duas coisas: ou está desviado,
ou ainda não ama a Deus perfeitamente. Ainda não está maduro. É claro que nunca amaremos a Deus de maneira perfeita. É claro que não. Mas esse amor pode ser amadurecido e aperfeiçoado, como diz o apóstolo João aqui. Agora, se você tem um medo mórbido do juízo final, é porque tem algo em seu passado que talvez o assombre. Talvez tenha algo no seu presente que o perturbe. E algo que no futuro o ameace. Talvez seu passado seja negro. Seja um passado sombrio. Talvez seu presente não seja muito diferente do seu passado. Talvez seja sombrio também, porque só Deus conhece o coração do ser humano. Consequentemente, seu futuro também é ameaçador. Entretanto, meu amado, se você depositar toda a sua esperança em Jesus Cristo, não vai precisar temer o passado, nem o presente, nem o futuro. Confie no Senhor, se arrependa, volte-se para Ele. Se você se arrepender dos seus pecados do passado, se consertar com Deus no presente, não precisará temer o futuro. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem juízo. Porém, queridos, não precisamos temer o julgamento futuro, pois Cristo já foi julgado por nós na cruz. Jesus derramou seu precioso sangue para nos comprar de volta para Deus. Talvez seu passado negro o perturbe, mas esse passado negro pode ser perdoado e pode ser apagado se você se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus de todo o teu coração hoje. O Senhor diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. Em João 5, 24, o Senhor Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é uma afirmação do Senhor Jesus. Você está ouvindo a palavra de Cristo neste momento e precisa crer em Deus Pai para que tenha verdadeiramente a vida eterna. Sendo assim, para nós que verdadeiramente cremos em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, o julgamento não está por vir, mas já aconteceu no passado. Nossos pecados já foram julgados na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus morreu a nossa morte. O Senhor Jesus disse também, lá em João 3,18, que quem crer nele, se referindo a si mesmo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. William Hendricks diz que quando temos comunhão com Deus, o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo, quando permanecemos no Filho e no Pai, e quando Deus habita em nós e nós nele, então temos confiança de que não seremos condenados no dia do julgamento. Em segundo lugar, vencemos o medo do juízo ao crermos que Jesus nos amou primeiro. Veja aí no versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, o amor de Deus existiu primeiro. E todo verdadeiro amor é uma resposta à iniciativa divina. Só podemos amar a Deus ou ao próximo por causa do prévio amor de Deus por nós. Simples. Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele, quando vivíamos em desobediência, quanto mais agora,
que somos filhos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Efésios 2, 4 a 6, na NVT, diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Queridos, Deus deseja que seus filhos vivam em um ambiente de amor, não em um ambiente de tormento, não em um ambiente de medo, de pavor, de desespero. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse o próprio Senhor Jesus, acerca dele mesmo. Jesus é a verdade que liberta. Romanos 8, 35 e depois 37 a 39. Olha o que o Senhor fala pelas bocas do apóstolo Paulo, ou pela pena. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou primeiro, porque eu tenho, ou estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra daquela mulher pecadora de Lucas 7, versículo 36 a 50? Era uma mulher de uma moral baixíssima. Ela sabia que se morresse em seus pecados, com certeza enfrentaria o juízo de Deus. Ela devia estar atormentada por causa da vida detestável que levava. A Bíblia diz que ela era uma prostituta, ela era uma pecadora, ela vendia seu corpo. Porém, assim que ela soube que Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão, ela foi até aquela casa com toda a coragem e ousadia. Ela sabia do risco, queridos, que ela enfrentaria ao entrar naquela casa, porque ela não era bem-vinda. Não era bem-vinda. Mesmo assim, essa mulher entra, ela se joga aos pés de Jesus. E o texto diz que ela chora compulsivamente. Ela chora de maneira fora do normal. Ela chora tanto que chega a banhar os pés de Jesus com suas lágrimas. Queridos, essa mulher estava afundada no pecado até a alma. Mesmo assim, ela não correu de Jesus, mas ela correu para Jesus. Ela foi ao encontro daquele que poderia socorrê-la, ajudá-la. Ela trazia em suas mãos um vaso de alabastro, com muito unguento precioso, mas trazia também em seus olhos lágrimas de arrependimento, lágrimas de angústia, de sofrimento, porque ela não estava conformada com aquele estilo de vida. Ela sabia que aquilo era um pecado e ia levar ela para o inferno. Ela estava quebrantada, arrependida e decidida em mudar de vida com a ajuda de Jesus, não sozinha. Ela lavou os pés do Senhor, diz a Bíblia, com as suas lágrimas. Ela ungiu os pés de Jesus com seu perfume. Ela amou a Jesus profundamente. Ela foi convencida pelo Espírito Santo de que era uma pecadora e que precisava de um Salvador. Ela amou a Jesus porque Jesus amou ela primeiro. Por que eu posso afirmar que Jesus amou ela primeiro? Porque em momento algum Jesus a escorraçou. Não, em momento algum Jesus a escorraçou. Em momento algum Jesus a criticou ou apontou o dedo para ela.
Jesus sabia da vida dela, sabia de cada pecado que ela havia cometido. Irmão, Jesus não precisou falar de seus muitos pecados em detalhes, sabe por quê? Porque ele já estava consciente de cada um deles. Mesmo aquela mulher sendo uma pecadora, Jesus deixou que ela beijasse seus pés. Naquele contexto ali era algo nada agradável. A reputação de Jesus estava em jogo naquele contexto. Foi até censurado pelo dono da casa, pelo anfitrião, por Simão. Simão, em pensamento, quando viu aquela mulher aos pés de Jesus, chorando, beijando os pés de Jesus, em pensamento ele argumentou: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Só que Jesus sabia muito bem, queridos, quem era aquela mulher, assim como ele sabe muito bem quem é você, quem sou eu. Ele conhece a nossa história, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece também o nosso futuro. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus conhece cada um de nossos pecados, cada uma das nossas fraquezas. Ele vê cada uma das nossas tribulações, das nossas angústias, dos nossos temores, das nossas fobias. Ele sabe. Agora, será que vamos fazer como aquela mulher que se jogou aos pés de Cristo com lágrimas nos olhos e arrependimento no coração? Ou será que esse vai ser mais um culto em que a mensagem entra por um ouvido, sai por outro e não há mudança alguma? Irmãos, o que mais aquela mulher queria era perdão. O que mais ela queria era aceitação, graça e favor de Jesus. Ela sabia que era uma pecadora indigna. Ela sabia que sem Cristo estaria condenada. Ela simplesmente chorou por seus pecados e amou profundamente com seu coração. Foi aí que Jesus disse para ela: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Jesus não passou a mão no pecado não, amados. Não fez vista grossa. Sabe por quê? Porque ela já estava arrependida. Jesus não precisou nem falar do pecado dela. Ela chorou, ela confessou. Com o coração, não há uma confissão audível de pecado. Mas Jesus já conhecia o seu interior. Assim como aquela mulher, precisamos também amar mais a Jesus. Por quê? Simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro ao morrer na cruz em nosso lugar. Ele nos amou primeiro ao sofrer os tormentos do inferno na cruz, do Calvário por nossa causa. Ele nos amou primeiro há 2000 anos atrás. Foi amor demonstrado, foi amor provado. Ele nos amou ao sofrer os tormentos do inferno em nosso lugar. Isso porque, queridos, o inferno é descrito na Bíblia como um lugar terrível, um lugar de sofrimento extremo, um lugar de sede intensa, de escuridão, um lugar de solidão. O inferno é descrito na Bíblia como um lugar de abandono. Tudo isso Jesus sofreu na cruz. Na cruz. Lá ele teve fome, teve sede, foi moído, foi abandonado pelo Pai temporariamente. Na cruz, Jesus enfrentou a escuridão do meio-dia às 3 horas da tarde. Tudo isso Ele suportou por mim e por você. Sendo assim, não tem como negar que Ele nos amou primeiro. Agora, será que o amamos como Ele merece ser amado? Será? O verdadeiro amor a Cristo lança fora qualquer tipo de fobia, de medo da condenação eterna. Ame a Cristo, se aproxime mais dEle, busque mais a Ele, e todo medo será lançado fora. Terceiro, vencemos o medo do juízo quando amamos nossos irmãos de verdade. Olha aí no versículo 20. Estou concluindo. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Palavra dura, hein? Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
Irmãos, o apóstolo João, ele faz aqui um contraponto muito interessante. Só podemos afirmar que amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos. Só podemos amar a Jesus de verdade quando amamos aqueles pelas quais ele morreu de verdade. É disso que o apóstolo João está falando. Fernando Dias Lopes diz sabiamente que é impossível amar ao Deus invisível sem amar o irmão visível. Impossível. Segundo a Bíblia, impossível. Não há amor no plano vertical quando não há amor no plano horizontal. Nosso amor endereçado ao céu é inconsistente se ele não é demonstrado na terra. Nosso amor a Deus é uma mentira se ele não puder ser demonstrado ao irmão que está ao lado. Sendo assim, provamos nosso amor a Deus, a quem não vemos, quando amamos os irmãos a quem vemos. Porém, quando afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, mentimos, como diz 1 João 1,6. Quando declaramos nossa confiança em Deus, mas negamos a divindade de Cristo, mentimos, como diz 1 João 2, 22 e 23. E quando dissemos em alto e bom som que amamos a Deus, mas ao mesmo tempo odiamos nosso irmão, mentimos, como está aqui no versículo 20. São as 3 mentiras mais visíveis nessa carta. Por John Stott, por exemplo, ele diz que essas são as 3 trevosas mentiras da epístola. Seria a mentira moral, a mentira doutrinária e a mentira social. Queridos, por mais alto que afirmemos que somos cristãos, o nosso pecado habitual, a negação de Cristo e o ódio egoísta nos expõem como mentirosos que somos. Somente a santidade, a fé e o amor podem provar a veracidade da nossa alegação de que conhecemos a Deus, que possuímos e amamos a Deus, conclui John Stott. Sendo assim, amar a Deus a quem não vemos e odiar o irmão a quem vemos é uma contradição de termos. O versículo 18 diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, mas lança também fora o ódio. Lança fora o medo e o ódio pelo irmão. E esse ódio aqui, descrito, é muito mais do que sentimentos. O ódio, dentro do contexto da epístola de João, é muito mais do que sentimentos. Ele é demonstrado com atitudes. A indiferença é uma espécie de ódio. A falta de perdão é uma outra espécie de ódio. A inveja também é uma espécie de ódio. Por exemplo, primeiro, os irmãos de José o invejaram, para depois o odiarem e depois tentarem matá-lo. O egoísmo, misturado com a avareza, é também uma espécie de ódio dentro do contexto dessa carta. Quando você pensa somente no seu umbigo, está com isso odiando aos seus irmãos. Explico. Quando você se preocupa somente com as suas contas, com as suas dívidas, com seus boletos, e não honra ao Senhor com as suas primícias, está com isso sendo incrédulo, avarento, egoísta, desumano, e na prática está odiando ao seu irmão, odiando aquele que carece. Porque é com as ofertas, com as contribuições que se faz compra para ajudar pessoas necessitadas. E quando você não contribui, é uma espécie de ódio. Você vê como que na prática o assunto, a peneira vai afunilando? Amados, ninguém é obrigado a ofertar. No entanto, todo crente que ama seu irmão, a quem vê, oferta com amor, com zelo, com dedicação, com carinho. Você não será cobrado pelo pastor. Tenha certeza disso. Você não será cobrado pelo pastor se deixar de honrar Deus com as primícias de toda a tua renda, mas será cobrado por Deus por ter sido tão mesquinho, egoísta e avarento.
Talvez ele não esteja falando para ninguém aqui. Talvez todos aqui sejam ofertantes, dizimistas, contribuintes da obra de Deus. Mas se a carapuça servir, se humilha, peça a Deus perdão e volte para o Senhor. Seja mão aberta para a causa do Senhor. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Sendo assim, todo crente que verdadeiramente ama a seu irmão a quem vê, honra a Deus a quem não vê, com dízimos, ofertas e primícias, seja lá qual for o nome que você dê à sua contribuição. 1 João 3,16 e 18, eu vou ler novamente. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Na verdade, eu não tinha lido esse versículo hoje ainda, mas já foi dada uma mensagem sobre ele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, fechar o coração, fechar a mão, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, eu gosto de João porque ele é muito prático. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Misericórdia. Silêncio. Ninguém dá glória. Ah, querido, se o Deus a quem não vemos nos deu o seu melhor, que era seu único filho, o que faremos nós em relação aos nossos irmãos a quem vemos? Eu penso que esse amor prático nos faz vencer o medo da condenação. Sabemos, queridos, que não somos salvos por aquilo que fazemos, mas não temos como negar que o salvo não deixa de fazer. Não somos salvos pelo que fazemos, mas o salvo faz. O apóstolo conclui aqui esse capítulo dizendo no versículo 21 o seguinte: e dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E o mandamento aqui está aqui no singular. Por quê? Porque é impossível amar a Deus e não amar a seus irmãos. Pois quem ama a Deus de verdade vai amar seu irmão com qualidade, com zelo. Não só com contribuição, mas com oração, com intercessão, com amor, paciência, perdão. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, que o Senhor nos ajude. E na próxima oportunidade entraremos no capítulo 5, se assim Deus nos permitir, se assim o Senhor quiser, se o Senhor Jesus não tiver voltado até lá, se estivermos vivos até lá. Amém? Santo Deus, em nome de teu Filho Jesus, Pai, tua palavra foi ministrada, Senhor, e a tua própria palavra diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual foi enviada, Pai. Eu tenho plena consciência que há muitas falhas pessoais, às vezes até de interpretação. Não somos perfeitos, Senhor, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração foi aquilo que eu passei para a tua igreja, Pai. Que cada um venha se conscientizar, Pai, da necessidade, Senhor, de permanecer em Ti, Senhor. Buscar mais a Tua face, Senhor. Se consertar contigo diariamente, buscar, Senhor, em arrependimento, em choro, em lágrimas. Pai, que o Senhor venha nos libertar de todas as fobias, todos os traumas, todas as loucuras muitas vezes, Pai. Só tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ter plena consciência e plena certeza de fé, plena certeza da salvação, Pai, não por nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus, que morreu por nós, que sofreu as agrúrias do inferno naquela cruz por nós, Senhor. Toma a vida de cada irmão aqui, Pai, em Tuas mãos. Pai, que haja conversão, que haja mudança, que haja choro, que haja pranto, que haja, Senhor, conserto para a Tua glória, Pai. A obra é Tua, Senhor. Assim como o Senhor convenceu aquela mulher pecadora dos seus pecados, ela foi até Jesus chorando, Senhor. Que possamos também ser convencidos, Senhor, por Ti. Ah, Senhor, dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um coração, Senhor, humilhado, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, receber esse convite do Espírito Santo, sempre,
para nos arrependermos, Senhor. Porque é o Espírito Santo que nos convence, mas muitas vezes não queremos nos convencer. E muitos não se convencem, não querem ser convencidos, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor. Amolece o nosso coração. Ah, Pai, amolece o nosso coração. Não desiste de nós não, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Nos restaura nessa noite para a Tua glória, Senhor. Aviva a nossa alma, Senhor. Lava o nosso coração com o sangue do Cordeiro. Perdoa, Pai. Mesmo aqueles que possam ter tido um passado obscuro, negro, trevoso. E talvez o presente seja também uma porcaria. Mas que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Que venhamos também nos arrepender de coração, buscando a Tua presença. Fazer como aquela mulher pecadora que não correu de Jesus por causa do pecado, mas ela correu para Jesus, mesmo estando em pecado, e foi restaurada, foi perdoada, porque Tu és gracioso e misericordioso. Toma nossas vidas em Tuas mãos, limpa nosso coração e restaura a nossa vida nessa noite. É o que eu te peço, Pai amado, no nome do Teu Filho, Jesus.